A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de continuarmos o estudo da Palavra de Deus no livro de Gênesis, dentro do projeto Toda a Escritura. E hoje nós vamos estudar os capítulos 32 e 33 de Gênesis. O nosso tema será Jacó, envolvido pelo amor e eternidade. Jacó envolvido pelo amor de Deus e pela eternidade. O capítulo 32, na verdade, deveria começar no final do capítulo 31, ali no versículo 52. No capítulo 31, Jacó encontra Labão, os dois chegam a um acordo, vão dormir. No versículo 52 diz que de manhã o Labão levantou e foi embora. E aí começa o capítulo 32, dizendo assim: também Jacó seguiu o seu caminho. Quer dizer, é a continuação do versículo anterior, não é? E anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Aqui agora Jacó está se preparando para encontrar o irmão dele, Esaú. E o que acontece é que agora tem um encontro surpreendente. Anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Uma coisa completamente surpreendente. O Jacó acorda de manhã cedo, está arrumando as coisas, de repente aparecem seres celestiais para conversar com ele. Isso aqui é surpreendente. Primeira coisa é que foram os anjos que saíram para encontrar Jacó. Não foi Jacó que encontrou os anjos. Jacó não estava procurando anjo. A gente não procura anjo. Os anjos do Senhor estão cumprindo o mandato do Senhor. E aí encontraram com Jacó. Por um lado, uma coisa interessante e reconfortante. Por outro lado, uma mensagem de aviso. Porque anjo de Deus, quando aparece, nem sempre é uma coisa suave, nem sempre é uma coisa mansa. Muitas vezes é uma mensagem de levanta, desperta, acorda, vamos embora. E Jacó agora precisava receber uma mensagem de Deus. Os mensageiros de Deus chegaram para falar com ele. A parte assim, do sentido mais reconfortante, é que Deus estava cumprindo a promessa de estar com Jacó, onde quer que ele fosse, estaria amparando, cuidando dele, a mesma coisa que serve para nós, não é? Deus tinha dito para Jacó: eis que estou contigo e te guardarei aonde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Uma promessa de Deus. Para nós também nós temos a promessa. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Salmo 91, verso 11, diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 34, verso 7, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas agora tinha uma mensagem também dos anjos para Jacó. Que mensagem era essa? O que é que precisava acontecer agora? Era uma alerta. Jacó, você não pode entrar na terra prometida, você não pode voltar sem acertar a sua vida com o que você deixou pendente lá atrás. Você tem que se acertar com seu irmão. Aqui na Bíblia não tem escrito isso. Porém, a atitude de Jacó, depois que encontrou com os anjos, mudou. Jacó agora se preparou para encontrar o irmão dele, depois de ter encontrado com os anjos do Senhor. Lembre que a palavra anjo significa mensageiro. Então os mensageiros trouxeram a mensagem: olha, Deus está com você, Jacó, mas você precisa se acertar. E aí, o que acontece é que o Jacó, quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Chamou aquele lugar Maanaim, que significa 2 acampamentos. A partir daí, então, ele começou a tomar as providências. No versículo 3 diz que ele enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão. Ele procurou o encontro com o irmão com quem tinha assuntos pendentes. Veja o que está escrito aqui, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e assim lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Note que ele não fala a meu irmão.
a meu senhor Esaú. Teu servo, não é teu irmão, teu servo Jacó manda dizer isso, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, e tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas, mando comunicar ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Quer dizer, para que eu caia bem diante de si, ache graça diante de si. Mandou mensageiros lá falar com o irmão dele. Ele sabia que tinha que acertar as pendências dele com o irmão. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Você cria situações na vida, a vida progride e a situação da sua vida muda, mas as pendências estão lá atrás. Sua vida melhora, você toma consciência, você se converte às vezes, ganha aprofundamento espiritual, mas a pendência está lá atrás e você precisa resolver aquilo. É interessante que pouco antes de eu vir para cá hoje à noite, eu recebi uma mensagem pedindo minha ajuda para que ajudar a encontrar uma pessoa. É uma família de um rapaz que era da Marinha, quer dizer, ele agora é um octogenário. A família tem um desacerto com ele. E eles se reaproximaram uns 30 anos atrás e depois se distanciaram novamente, mas agora uma pessoa da família, que também é octogenária, está em situação já de perto de partir e quer acertar as contas com esse membro da família. Só que não tem como localizar. Como ele era da Marinha, aí me pediram ajuda para ver se eu consigo ajudar isso daí. Ou seja, a consciência diz assim, você precisa acertar as contas com o passado. Você precisa resolver isso que está lá atrás. A Bíblia conta que quando Agar fugiu da casa de Abraão, porque estava sendo maltratada com Sara, o anjo a encontrou e disse, olha, Agar, volta e se submeta a Sara. Você tem questões a resolver com ela. Foi você que ficou humilhando Sara. E agora você precisa se resolver isso. Ir lá para resolver isso. Jesus Cristo também ensinou sobre isso. Ele disse o seguinte, Mateus capítulo 5, se, pois, ao trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Nós não podemos colocar uma pedra em cima do passado apenas, fazendo de conta que tudo vai ficar esquecido. O tempo não cura todas as feridas. É preciso exercer perdão e às vezes é preciso pedir perdão. É preciso acertar contas com o passado. E Jacó sabia disso. E aí agora ele toma as providências para encontrar com o irmão dele, não é? Ele vai lá encontrar o irmão. E aí ele toma algumas providências. Primeiro ele manda esses mensageiros para falar com Esaú. Depois ele divide o grupo que estava com ele em dois grupos. Deixa um do lado do rio Jaboque e atravessa o rio Jaboque com outro grupo. Para que isso? Porque se um grupo fosse dominado por Esaú, Esaú exterminasse aquele grupo, o outro conseguiria fugir. Além disso, ele foi orar para que Deus o protegesse. E, finalmente, ele preparou presentes para mandar para o irmão dele, para acalmar o coração do irmão. E aí ele foi, então, continuando agora, para encontrar o irmão lá em direção ao sul. Eu quero que vocês visualizem o rio Jordão aqui, e Jacó está desse lado, vindo da Mesopotâmia. O rio Jaboque passa assim. Então tem o rio Jordão aqui, o rio Jaboque é aqui. E Jacó está vindo por aqui. Aí ele passa com um grupo para cá e deixa outro grupo do lado de lá. Seir ficava lá no sul, bem ao sul, bem mais embaixo. Muito bem. Aí ele vai e manda essa mensagem para Jacó, para Esaú. Essa mensagem tem alguns objetivos que a gente tem que ter bem claro em mente. A mensagem dele, primeiro, tem o objetivo de mostrar que ele é uma pessoa submissa. Diz assim, teu servo Jacó. Eles colocam na posição de servo.
Depois ele queria mostrar para Esaú que não estava entrando sorrateiramente lá na terra, não estava entrando escondido. Terceiro, ele não estava voltando para reivindicar nada. Ele disse que tinha bastante coisa. E aí ele disse assim, tenho jumentos, camelos, tenho bastante coisa, tenho prosperidade, não estou precisando de nada. Eu estou apenas voltando. E aí, no versículo 6, tem a volta dos mensageiros. Voltaram os mensageiros de Jacó a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. E agora o Jacó tremeu. Agora o Jacó tremeu. 400 homens é uma tropa bem grande. A expressão vem para encontrar-se contigo, ela é ambígua. No Antigo Testamento, ela tem tanto sentido de se encontrar para fazer o bem, como para se encontrar para fazer o mal. E 400 homens é uma tropa considerável. Jacó ficou cheio de incerteza agora. Qual será a intenção de Esaú com essa tropa toda, com esse grupo enorme de homens aí? Pareceu uma coisa ruim, podia ser ruim. E Jacó sabia que estava devendo para Esaú, sabia que tinha que se acertar, lembrava que tinha saído de lá porque Esaú queria matá-lo e agora Esaú está vindo encontrar com ele com 400 homens. E aí ele fica lá tenso. A dívida de 20 anos estava lá pesando, né? Será que o rancor atenuou ou aprofundou? O que é que está acontecendo? Você nota o suspense aqui do livro? Imagine agora, nas sinagogas antigas, lá no início do judaísmo, quando isso aqui, pegavam os rolos para ler isso aqui, a plateia lá, os judeus prestando atenção, uau, o que será que aconteceu? Porque fica um suspense grande aqui, não é? Muito bem. E o Jacó tinha orado para ficar protegido, para que Deus o protegesse. Deus prometeu, mas Jacó também sabia que ele tinha que tomar suas providências. Muito bem. E aí diz assim, verso 7, Jacó teve medo e se perturbou. E aí dividiu o seu povo em bandos, tomou as providências que eu já me referi, não é? E ele se perturbou. E aí é interessante. No versículo 9, diz assim, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu que disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha a matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar e pela multidão, e que pela multidão não se pode contar. Então ele agora ora. É a primeira vez que nós vemos um registro de oração de Jacó. Até então ele não tinha orado, porque aquele voto que ele fez não foi uma oração, né? Foi uma proposta. Mas aqui ele está orando, pedindo misericórdia a Deus. E isso aqui é uma atitude linda, porque a oração dele serve de exemplo para nós. Ele ora aqui demonstrando humildade, recordando as promessas de Deus, com uma petição sincera, uma coisa bem clara, bem objetiva, baseada naquilo que Deus falou. Isso aqui é uma lição para nós. A Bíblia diz que para nós apresentarmos nossas petições e súplicas ao Senhor quando estivermos com medo, quando estivermos com necessidade, nós temos que orar, como Jacó está fazendo aqui. E é por causa dessa maneira como ele procurou desenvolver a sua relação correta com Deus, ele abre caminho também para desenvolver uma relação correta com o irmão. Ele tinha que se acertar primeiro com Deus, para depois se acertar com o irmão. Muito bem. É interessante que ele fala assim, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que havia recebido de ti, de Deus. Misericórdia e fidelidade. Eu já falei algumas vezes aqui sobre essas duas palavras, esse conjunto de palavras que estão juntos em vários lugares da Bíblia. Misericórdia e fidelidade, benignidade e fidelidade, amor e fidelidade.
Por que é importante isso aqui? Porque esse conjunto de palavras fala do amor fiel de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. Isso é repetido no livro de Êxodo, no livro de Salmo, até lá no Evangelho de João, referindo-se àquilo que Jesus Cristo faz conosco. E Jacó agora ele ora, lançando mão dessa promessa de Deus, daquilo que Deus é na vida deles. E manda presentes lá para Esaú. Então ele dividiu o grupo em dois e vai tomando as providências, e manda os presentes lá. Ele escolheu de todos os bens dele aquele que ele achava mais apropriado, né? Jumentos, camelos. Aí mandou ter a relação aqui que diz assim: e tendo passado ali a noite, separou um presente, versículo 13, para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, aí depois camelos, jumentos, etc. Mais de 500 animais, mais de 550, porque fala aí as suas crias. Um rebanho enorme de presente para Esaú. O que é que a gente percebe aqui que está acontecendo aqui? Primeiro é que ele está lançando mão de um precedente bíblico, de um ensinamento bíblico, que não existia ainda. Não estava escrito, porque só foi escrito séculos e séculos depois. Provérbios 25, versos 21 e 22, diz assim: se o que te aborrece, quer dizer, se a pessoa que está contra você tiver fome, dá-lhe pão de comer. Se tiver sede, dá-lhe água de beber, para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Amontoar brasa viva sobre a cabeça não é pegar a brasa e botar na cabeça da pessoa, é uma linguagem simbólica, é poética. Significa fazer a consciência doer. Colocando em nossa linguagem, se aquele que te odeia, que tem raiva de você, você perceber isso, trate essa pessoa bem, dê a ela o que ela necessita, alimente-a da forma que é necessária, promova o bem dela, porque fazendo isso você vai fazer com que ela sinta dor de consciência, e termina dizendo, e o Senhor te retribuirá. Isso aqui está no livro de Provérbios. Paulo fala novamente lá na Epístola aos Romanos, capítulo 16, é um princípio da vida, é um princípio da existência, que é um princípio bíblico. Deus desperta a consciência daquele que recebe o bem e está desejando o mal. E recebe o bem, continua desejando o mal. Continua recebendo o bem e a consciência começa a doer. E Jacó vai e lança a mão desse princípio aqui, para tentar aplacar a ira de Esaú. Por que isso? Por causa do que está no versículo 20. Porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente. Quer dizer, eu vou aplacar a ira dele, vou fazer desviar a ira dele. E é interessante que a palavra aplacar no hebraico, literalmente eu cobrirei o seu rosto com o presente. É utilizada aquela mesma palavra que é utilizada para a tampa do propiciatório, a cobertura que cobre o propiciatório, a arca, que era o propiciatório. Jacó está utilizando uma linguagem religiosa aqui. Assim como o sangue do sacrifício cobre a vítima, cobre o pecador para que a ira de Deus não se manifeste, assim também o presente vai cobrir a minha maldade diante de Esaú, para que a ira dele não se manifeste contra mim. Então, note que Jacó está com uma linguagem espiritual, virou um homem de oração, está uma coisa toda diferente na vida de Jacó aqui. E aí nós chegamos no versículo 22, quando tem uma coisa surpreendente, talvez uma das partes mais misteriosas da Bíblia. No versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas, 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. O Jaboque é o nome do rio. O val de um rio, o val do Jaboque, é um lugar onde dá para atravessar a pé. Porque tem lugares no rio que são mais rasos. E aí, com o tempo, se descobre onde é que dá para atravessar o rio a pé. Então, por ali atravessavam as pessoas, o gado, todo mundo tinha que atravessar o val
atravessar onde dava val, né? Onde dá val. 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, quer dizer, o homem não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Como que não podia com ele? Assim, lutou. Eu, sabe uma coisa, eu não consigo vencer você. Pum, deu um toquezinho na coxa e o cara, pum, Jacó caiu. Já podia ter feito isso muito antes, né? Disse este, o homem, né? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E acabou aqui. O homem foi embora, sumiu. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a face de Deus e minha vida foi salva. Quer dizer, eu não morri. Quem era esse homem? Essa pessoa que apareceu ali de repente. E a gente vai ter que pensar algumas coisas aqui. A primeira é que Jacó ficou sozinho ali. Estando ele só, encontrou o homem. Aquele era um momento de verdade espiritual. Sem posses, sem proteção, sem ajudantes, era só ele e aquele homem. Tem momentos que a gente tem que estar sós com Deus. É muito bom estar em comunidade, estar em tal, mas tem momentos que você tem que ir, você e Deus, acertar as contas com eles, ajustar o que você tem que ajustar. E aí o homem lutou com ele. Como é que foi essa luta? A Bíblia não diz, é um mistério aqui. Mas a gente só sabe que mais adiante é que Jacó depois descobriu que esse homem era Deus disfarçado de homem. Deus disfarçado de homem. Ou uma teofania, como se diz em teologia. Deus apareceu sob forma humana. O profeta Oséias depois fala que ele era um anjo do Senhor, o anjo do Senhor que se identifica com o próprio Deus. Ou seja, Deus se humilhou, apareceu com um homem e ficou tentando convencer Jacó de alguma coisa. Ficou lutando com Jacó. Deus reduziu-se a dialogar com Jacó, a batalhar com Jacó. E aí chegou uma hora que Jacó teimou demais, e aí Deus disse, não, já chega. Agora tem que tomar uma medida um pouco mais severa, tem que apertar um pouquinho a rosca. E aí simplesmente tocou aqui, um golpe de misericórdia, um leve toque divino na coxa de Jacó, e deslocou, e aí Jacó perdeu a força natural completamente. Perdeu, não conseguia mais lutar. E agora só conseguia se agarrar e dizendo assim, me abençoa, não vou te largar enquanto não me abençoar. Buscando a bênção de Deus. A gente percebe então aqui que Jacó agora prevalece, não é mais pela força natural. Jacó era um camarada extremamente forte. Lembram de como ele tirou a pedra lá do poço? 20 anos cuidando de rebanhos e tal, extremamente forte. Mas não tinha como resistir a isso. Aqui agora era depender da graça de Deus. Tinha que haver uma alteração espiritual ali naquela situação. E o homem não deixa dúvida sobre quem ele era. E ele vai e manifesta a sua autoridade quando diz assim, como é teu nome? Você quer que eu te abençoe? Como é teu nome? Ou seja, Jacó queria ser abençoado, mas para ele ser abençoado era necessário primeiro que ele confessasse quem ele era. Lembre que o significado do nome aqui no Antigo Testamento fala da personalidade da pessoa, daquilo que a pessoa é. E ele diz assim, meu nome é enganador, meu nome é pilantra, meu nome é suplantador, meu nome é o nome daquele que fica passando rasteira nos outros. É isso que eu sou. Para ele ser abençoado, ele precisava confessar isso. Só depois que ele confessou isso, ele foi abençoado.
E aí o homem misterioso foi e disse, pois agora você não vai ser mais Jacó. Agora seu nome será Israel. Israel, ao pé da letra, significa Deus luta. No sentido, e está sendo dado a Jacó esse nome, no sentido de que Deus luta com ele, Deus luta por ele lutou com Deus, porque você lutou com Deus como um príncipe e prevaleceu. Note que é interessante, que é Deus lutando conosco para a gente poder superar nossas debilidades, nossas fraquezas. A gente tem que se consertar e a gente luta com Deus para poder receber a promessa que Ele fez. Há uma interação aí que entre Deus e a gente, que opera de uma forma misteriosa, que a gente não sabe exatamente como, mas foi o que aconteceu com Jacó. Jacó não era mais o enganador. É como diz o John Stott num livro, dizendo assim, Deus luta conosco para derrubar a nossa obstinação e nós lutamos com Deus para receber as suas promessas. Às vezes Deus luta conosco através de um toque na nossa consciência. Às vezes Deus luta conosco através de uma palavra que é repetida no púlpito vez após vez, e aquilo nos toca e a gente fica teimando. E aí Deus vai apertando cada vez mais, até que chega um momento em que Ele dá um toque na coxa. E a gente sente fisicamente, seja através de uma dor, de um problema no trabalho, de uma circunstância na vida, a gente sente que precisa dizer, Senhor, eu tenho que me consertar contigo. Eu tenho que parar com essa minha vida, esse tipo de vida. Eu tenho que me acertar. Agora, Senhor, me abençoa, me perdoa, me abençoa, me transforma. E aí vem a bênção. Essa mudança que Jacó recebeu do nome representa a mudança que ele teve de vida. Ele não é mais o mesmo homem, ele é transformado. É claro que nem tudo acontece de uma vez. Ele tem ainda resquícios do passado, mas agora ele está transformado. Ele muda, é uma reorientação. Ele não vai mais lutar agora com os homens querendo passar rasteira nos homens, vencer pela sua própria força, e sim dependendo daquilo que Deus disse. Ele muda a maneira de proceder. Uma mudança de Jacó. Uma transformação espiritual. Como Oséias diz assim, ele lutou com o anjo e venceu, e ele chorou e suplicou o seu favor. Jacó se quebrantou diante do anjo, diante do homem lá, diante da presença de Deus. Tremendo isso, né? E aí, quando ele pergunta para o homem como é o nome dele, o homem vai e diz assim, por que você quer saber o meu nome? Lembre que você confessar o seu nome para alguém, dava a essa pessoa um certo direito sobre você. E significava que a outra pessoa iria lhe conhecer com maior profundidade. Porque o nome refletia o caráter da pessoa, a natureza da pessoa. Então a revelação do nome faz com que a pessoa se desse a conhecer mais profundamente. Quando Elcana quis saber o nome do anjo que anunciou o nascimento de Sansão, o anjo respondeu para ele, por que você pergunta o meu nome? Visto que é maravilhoso, ou seja, por que você está querendo saber meu nome? Visto que você não tem capacidade de entendê-lo. Como assim não tem capacidade de entendê-lo? Nós não temos capacidade de entender o nome de Deus. Até hoje, nós não sabemos o nome de Deus. Não sabemos. Quando Moisés quis saber o nome de Deus, quando ele pôde responder, como é teu nome para que eu diga àqueles que vão me ouvir, quem és tu? O que é que eu digo para eles? Diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou não é um nome. É uma descrição, quer dizer, eu sou o eterno, aquele que existe por si mesmo. Qual é o nome? Não temos capacidade, porque Deus é infinito. Está muito além daquilo que a gente pode compreender. E o anjo disse para ele também, por que você está querendo saber meu nome? Você acha que tem capacidade? Você não compreendeu ainda quem eu sou? Isso é areia demais para o seu caminhão, Jacó. Você foi transformado, mas não chegou nesse ponto ainda. E abençoou Jacó e desapareceu. Não tinha caído a ficha ainda plenamente de quem era
aquele homem. Muito bem, o Jacó ficou apavorado, e aí quando ele acabou de tremer, ele disse assim, no versículo 30, vi a face de Deus e minha vida foi salva, quer dizer, minha vida foi poupada. Ele percebeu agora, caiu a ficha completamente, que ele tinha estado na presença do Todo-Poderoso. Até então, Deus era alguém que falava com ele em sonho, tal, era o Deus de Abraão, de Isaac, era o temor de Isaac, mas agora tinha estado com ele, interagido com ele. E ninguém pode ver a Deus e viver, mas Deus deixou Jacó viver. Claro que ele não viu Deus em sua essência, viu como um homem, mas viveu. E aí, ele declarou isso, né? Chamou aquele lugar de Peniel. No versículo 30 tem uma expressão interessante. Diz assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel ou Penuel, como as duas pronúncias estão corretas, pois disse, vi a face de Deus e minha vida foi salva. E aí depois diz que Jacó manqueava depois, ele estava coxeando. Ou seja, agora ele não tinha mais a força física, ele não tinha mais aquele vigor físico, ele estava mancando agora. Mas agora era um homem novo, uma pessoa nova, com uma força espiritual que ele não tinha antes. E aí no versículo 32 tem uma observação interessante que diz que os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril. Até hoje, na época que foi escrito isso aqui, né? Só que esse costume aqui não é mais mencionado nenhuma vez na Bíblia, no entanto, ele existe até hoje. Até hoje. Os judeus ortodoxos e alguns grupos de judeus conservadores não comem a parte do nervo ciático. A carne, quando é tratada, o pernil é tratado, tira a veia, tira o nervo da coxa, que é para poder a carne poder ser consumida. Até hoje isso é feito em memória a esse momento. Né? Ou seja, um costume de, sei lá, 3.000, 4.000 anos, quase. Muito bem. E aí chegamos no capítulo 33. Diz que levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então, aí ele dividiu agora a sua comitiva em grupos. Ele lá viu, ao longe, está vindo lá Esaú, aquela tropa enorme. E aí ele disse, não. É interessante que a tropa que vinha com Esaú não vinha escondido. Vinha de dia e ostensivamente. De tal maneira que o Jacó olhou e viu. Então ele não estava vindo fazer uma emboscada. Mas o Jacó estava com a preocupação. E aí ele dividiu o seu grupo, não é? Ele fez ele já tinha mandado os 3 grupos de presentes para Esaú. Lá, dividiu aqueles 550 animais em 3 grupos. Já tinha mandado isso. E agora, ele divide o grupo dele em 4 partes. Primeiro, ele vai bem na frente. Depois dele, as servas e seus filhos. Se acontecesse alguma coisa, as esposas ficariam protegidas, esposas de primeira categoria, digamos assim. Depois, Lia e seus filhos. E aí, Jacó vai, mais uma vez, tem uma recaída e tem uma discriminação. E coloca Raquel mais atrás com José. Era para Raquel estar junto de Lia, que ela era esposa junto com Lia. Mas Jacó ainda tem aquele probleminha do favoritismo dentro da família, não é? De fazer favorecimentos. A colocação de grupos distintos assim, nessa sequência, é uma coisa cerimonial. Ele na frente e as pessoas atrás. É uma coisa cerimonial. E aí vai, versículo 3 diz aqui: e ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do irmão. Ou seja, ele vai na frente, agora ele não é covarde, ele é corajoso, sempre foi corajoso, ele enfrenta a situação, se tiver que acontecer alguma coisa, é comigo que vai acontecer, e se apresenta lá e se curva 7 vezes. Não, isso 7 vezes é um exagero, tá? O padrão
de situação assim, de cumprimentos, era até 3 vezes. Mas ele se curva 7 vezes numa demonstração de submissão mais do que total, é exagerada, completa mesmo. Ele está saudando o irmão dele como um rei sucerano, um rei vassalo fazia com seu superior. Era como se um governadorzinho tivesse diante do imperador. E aí se coloca completamente reverente diante dele. E tudo que está acontecendo aqui obedece ao cerimonial dessas cortes antigas. Você nota que tem o cerimonial de aproximação, que vai ele, aí tem os grupos por status, do menor para o maior. O menor status das servas, depois os status intermediários de Lia e seus filhos, depois de maior status, o de Raquel e José. Aí tem as 7 vezes que ele se inclina. Depois tem o discurso dele, o tempo todo referindo-se a si mesmo como servo. Ele fala isso 4 vezes. 4 ou 5 vezes. Referindo-se a si mesmo como servo. E aí, finalmente, depois disso, ele vai e apresenta aqueles que estão acompanhando. Olha, isso aqui é fulano de tal, aquele ali é fulano de tal. Tudo dentro de um cerimonial protocolar para mostrar a reverência dele para com o irmão Esaú. Note que aqui não havia mais necessidade dele tentar aplacar a ira de Esaú. Porque se Esaú quisesse fazer alguma coisa, já teria feito. Agora ele já está conversando com Esaú. Ele está realmente se submetendo a Esaú. Ele está acertando as contas dele com o passado. E aí, quando Esaú escuta tudo isso, tem no versículo 4 uma coisa que é chocante. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrochou-se-lhe ao pescoço e o beijou e chorou, e o Jacó chorou junto. Lágrimas agora, uma catarse, aquela coisa toda acumulada durante 20 anos, chorando ali, e um chorando agarrado com o outro, e os 400 homens lá olhando, fazendo de conta que não estão vendo nada, cara de paisagem, bando de guerreiro. E as mulheres olhando admiradas, as crianças olhando, papai desse jeito, o que está acontecendo? E os dois lá abraçados chorando. Um choque. E aí o Jacó vai, o Saul vai, o Esaú, quando saúda Jacó, não chama Jacó de Jacó, não chama Jacó de servo, como Jacó tinha se identificado, ele chama Jacó de irmão. Versículo 9, 33, verso 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Eu tenho muitos bens, meu irmão. E é interessante isso daqui, porque ele sai repetindo isso, ao contrário de Jacó. E é interessante, porque 2 vezes Esaú chama Jacó de meu irmão. Mas Jacó não aceita ficar no mesmo nível que Esaú. Não. Eu sou teu servo e tu és o meu senhor. E o Esaú disse: não, meu irmão, não. Tu és o meu senhor e eu sou o teu servo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Jacó está dizendo: eu quero restituir aquilo que eu roubei de você. Você me vendeu a sua primogenitura, mas eu fui um instrumento maligno, que me aproveitei de um momento de fragilidade sua. Eu fui covarde, e eu quero consertar isso. Você é que tem isso, que tem o direito. Você é que é o meu senhor, você é que é o meu irmão mais velho, você é que é o primogênito. Pode assumir isso. Eu não tenho esse direito. É isso que ele está falando. E aí o Esaú quer dizer: não precisa de nada disso, pode ficar com você. E ele diz: não, eu estou muito feliz porque eu lhe vendo, é como se fosse a face de Deus. Eu estou feliz. Eu ajustei minhas contas com Deus e estou ajustando com você. Eu estou tranquilo agora. Estou reconciliado, estou em paz. Ele ficou tão aliviado daquela experiência que usou essa expressão, como se visse a face de Deus. E aí no versículo 11 ele usa uma expressão muito interessante. No versículo 11 ele diz assim: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe,
porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Deus tem sido generoso. E estou com ele até que o aceitou. Aqui a palavra está traduzida por presente. Ao pé da letra, essa expressão, ao pé da letra lá no hebraico é a bênção. Traduzindo ao pé da letra, rogo-te que aceites a minha bênção. Ele usa a mesma palavra que foi usada lá no capítulo 27, versículos 35 e 36, quando diz que ele roubou a bênção de Esaú. Assim, eu estou com a bênção, mas eu quero devolver. Aceita a bênção. Ele usa a mesma palavra. Está querendo ajustar as contas dele. Isso é a marca de uma conversão verdadeira. É uma marca de alguém que teve um encontro com Deus, que foi transformado pelo poder de Deus. É o que está acontecendo com ele aqui. E aí a gente se pergunta, vem cá, e como é que fica a promessa de Deus na vida de Jacó, de que Jacó deveria ser agora o herdeiro? Ele deveria ser o herdeiro da promessa, está devolvendo? Isso é problema de Deus. Eu quis fazer as coisas do meu modo e atrapalhei a minha vida, atrapalhei a vida da minha mãe, atrapalhei a vida do meu irmão e agora eu estou consertando. Como Deus vai fazer para que eu seja o herdeiro? Deus tem os seus métodos, ele não precisa da minha ajuda. Não precisa dos meus remendos. Deus vai fazer isso. E aí ele vai e insiste com Esaú. E é interessante que Esaú vai e agora aceita. Aceita e não dá nada em troca. Ou seja, não é uma troca de presentes. Esaú aceitou aquela, digamos assim, aquele conserto de situação, conserto com S, que o Jacó estava tentando fazer. Não é? E fez, graças a Deus. Muito bem. E aí agora, no versículo 13 e 14, o Esaú quer dar o assunto por encerrado e diz assim, muito bem, então vamos deixar isso tudo para trás agora e vamos voltar, vamos lá, vamos para Seir. Vamos para Seir, lá para o sul, lembra? Que estavam aqui perto do rio Jaboque, tem que ir para o sul. E aí o Jacó vai, versículos 13 e 14, tem umas coisas interessantes que diz assim, porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, e eu seguirei pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar, meu senhor, em Seir. Quer dizer, o senhor pode ir na frente. Não tem como eu acompanhar, porque senão esse gado vai morrer. Seus homens, o senhor, caminha muito mais rápido. Eu vou devagarzinho aqui até chegar lá. E aí o Esaú, tá bom, então deixa eu deixar uma escolta com você aqui, por via das dúvidas. Não precisa deixar ninguém comigo, pode levar todo mundo. E rejeita a escolta também. O que está acontecendo aqui? Jacó está tentando graciosamente explicar para Esaú que ele prefere se apartar de Esaú, mas ele não quer ofender Esaú. Mas entre fazer as pazes e passar a considerar Esaú agora o seu melhor amigo, tem uma diferença. Nem sempre fazer as pazes significa que a gente vai ficar amiguinho e... Não. Às vezes é preciso manter uma certa distância. E Jacó acha prudente manter essa distância. Ele acha prudente, é melhor não ir com isso tudo. E aí, no versículo 16 diz assim, então voltou Esaú aquele dia para Seir. O Esaú foi pelo caminho que viera. Ou seja, o Esaú voltou lá para Seir. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças e para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Onde é que ficava Sucote? No norte. O Esaú foi para o sul. Jacó disse que ia para o sul atrás dele, lá para Seir. No entanto, ele foi para Sucote, atravessou novamente o Jaboque. Lembra que ele tinha passado o val do Jaboque? Ele voltou novamente para lá. Por que Jacó não acompanhou Esaú? Por que ele disse que ia e não foi? O que está acontecendo aqui? E aí a gente tem que pensar o que é que está
acontecendo. A Bíblia não explica por que Jacó fez isso. A gente tem que tentar entrar na cabeça de Jacó e o que estava passando na cabeça dele aqui. E algumas coisas podem vir na nossa mente. Será que Jacó teve maus pressentimentos de que talvez o estado de ânimo de Esaú não durasse muito e mudasse? Ou será que havia risco dele ir lá para Seir com todo aquele gado e não ter pasto, alimento para tanto rebanho junto dele e de Esaú, como ia haver briga entre eles, como aconteceu com Abraão e Ló? Ou será que é porque ele queria completar a peregrinação dele e ir para a terra de onde ele tinha saído, conforme Deus tinha mandado? Ou será que é porque ele não quis falar isso para Esaú, dizendo que ia para a terra dos pais dele, para não abrir feridas antigas? Ou será que foi uma soma disso tudo? Provavelmente é a soma disso tudo. Pois o Jacó ficou surpreso com a atitude de Esaú. Ele não esperava aquilo. Uma recepção amigável, calorosa daquela. Mas agora ele não sabia como agir exatamente. E ficou lá, e voltou lá, atravessou, voltou para Sucote. Depois, mais para adiante, diz no versículo 18, que voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Ou seja, ele atravessou o Jordão, depois de algum tempo, e foi lá para Siquém. Se distanciou bastante de Esaú. Talvez ele precisasse amadurecer tanta coisa que aconteceu com ele, mas principalmente precisava obedecer a Deus e voltar para a terra da peregrinação dele, não é? Muito bem. E aí ele ficou lá, foi para Sucote. Sucote quer dizer, a palavra Sucote quer dizer tenda, barraca, um abrigo temporário, né? Uma cabana. Ele ficou lá durante algum tempo e depois foi lá para Siquém. Antes de terminar, eu quero trazer algumas aplicações a mais para a nossa vida. Algumas reflexões adicionais para a nossa vida. Primeira reflexão é que às vezes nós precisamos que Deus lute conosco. Eu já falei sobre isso. Mas às vezes nós precisamos que Deus esteja nos constrangendo, nos apertando, para a gente poder abrir os olhos para alguma situação. Deus luta com a nossa consciência, luta de alguma maneira. Nós precisamos que Deus lute conosco. Deus poderia nos exterminar e fazer as coisas de uma vez só, mas Ele quer que a gente faça como a Bíblia manda. Examine-se, pois, a pessoa, o homem, como está na Bíblia, a si mesmo. Pense. Sabe, eu não sou daqueles que pensam que tudo quanto acontece de errado é porque nós temos algum problema espiritual. Isso é um erro, pensar nisso. Mas às vezes é. Às vezes é. Mas antes de Deus fazer com que aconteça alguma coisa na nossa vida de errado para nos despertar, Deus fala primeiro a nossa consciência. A voz do Espírito fala. A questão é que às vezes a voz do Espírito Santo é muito sutil, é muito delicada. E a gente, porque está muito atarefado, correndo muito de um lado para o outro, a gente não percebe o que Deus está falando. E aí Deus tem que usar o que C.S. Lewis falava de um alto-falante, né? A dor. Ele diz que a dor funciona como o alto-falante de Deus. Às vezes Deus precisa que a gente lute, Ele lute conosco para poder nos abençoar. E só depois é que vem a bênção. Muito bem. Segunda coisa é a fidelidade de Deus à aliança que Ele firmou. Deus foi fiel a Jacó, perseguindo Jacó, diz assim, não te deixarei, vou ficar perseguindo você, eu vou te abençoar. Deus tem uma aliança com ele e o persegue. Deus também tem uma aliança conosco em Cristo. E Deus não abre mão desta aliança. Ele não nos deixa, não nos abandona. Está o tempo inteiro conosco e nada pode separar. Labão não conseguiu separar a aliança de Deus com Jacó. Esaú, o medo, os problemas, nada. E Paulo diz assim acerca da aliança de Deus conosco.
Porque em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa alguma do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A aliança que Deus tem com a igreja em Cristo é eterna. E nós somos herdeiros dessa aliança. Terceira lição. Uma consciência culpada leva a más interpretações. Uma consciência culpada leva a má interpretação das intenções do outro. O que Esaú estava fazendo ao vir encontrar Jacó com 400 homens, não era para exterminar Jacó. Era uma escolta, uma guarda de honra, um comitê de recepção. Mas o Jacó, com a consciência pesada, ficou morrendo de medo, tomou um monte de providências. Por que isso? Problema da consciência culpada. Aí levou ele a interpretar mal. Às vezes nós interpretamos mal coisas boas que as outras pessoas fazem. E ele está fazendo isso por má intenção. Nem sei o que é que está com ele por trás disso. Não quero nem saber. Na verdade, às vezes acontece porque a pessoa está com a consciência culpada e fica interpretando mal o que os outros estão fazendo. Aconteceu com Jacó. Mais uma vez a gente tem que examinar a própria consciência, não é? 4. Deus honra os esforços de reconciliação. A Bíblia manda a gente se reconciliar. Já falei disso, não vou nem falar mais sobre isso. A Bíblia tem alguns exemplos sobre isso, mas eu já falei, não vou falar novamente. 5. A gratidão pelas bênçãos recebidas. Ser grato. É interessante que 4 vezes Jacó se referiu às bênçãos que tinha recebido como sendo dádivas de Deus. Ele fala sobre isso, sobre seus filhos, sobre Deus ter poupado a vida dele, sobre sua prosperidade, sempre falando assim, foi bênção de Deus, sou grato a Deus, Deus me abençoou. E Esaú também disse assim, eu também tenho muita coisa, mas não mencionou gratidão a Deus. Deus tinha trabalhado na vida de Esaú para aplacar o coração irado de Esaú. Mas Esaú não tinha sido transformado ainda no servo de Deus. Nem sei se foi. A vida espiritual dele ainda era alguém que não reconhecia as bênçãos de Deus. Cada coisa que acontece conosco, nós temos que aprender a lição que Jacó ensinou aqui. Finalmente, a coisa mais complicada aqui, talvez, mais difícil para explicar aqui, que eu deixei por último, é como é que essas coisas todas aqui, a forma como nós somos envolvidos pela eternidade de Deus na condução das coisas. É um mistério como isso aconteceu aqui. Quando foi que Deus começou a trabalhar no coração de Esaú? Foram os presentes que Deus mandou? Que Jacó mandou? Foram as notícias? Quando foi que o coração de Esaú começou a se aplacar? Não foi quando ele recebeu os presentes lá, porque não daria tempo ele ficar todo comovido e dizer, agora vou amar meu irmãozinho Jacó. Não, não foi isso. Não haveria tempo para isso. Deus começou a trabalhar no coração de Esaú muito antes. Porém, muito antes, Jacó não tinha ainda tido um encontro com Deus. Jacó só teve um encontro com os anjos e com Deus e caiu a percepção dele se encontrar com Esaú com uma vida transformada, quando Esaú já estava transformado. Ou seja, Deus começou a trabalhar na vida de Esaú antes da transformação de Jacó. Como é que essas duas coisas combinam? Deus começou a trabalhar nele antes desse aqui se arrepender? É porque para Deus não existe o antes nem o depois. Ele está na eternidade. Não existe o futuro nem o passado. É tudo agora. Então Deus foi ajeitando as coisas. À medida que ele ajeitava Esaú lá, ele ia preparando Jacó aqui para ser transformado. E aí Jacó foi envolvido pela eternidade de tal maneira que Deus conduziu tudo. Glória a Deus. É a mesma coisa que acontece conosco. Circunstâncias que nós não temos como saber como é que aquelas coisas combinaram para que tudo desse certo depois. Deus está fazendo assim.
Deus trabalha na eternidade. E nós aqui no tempo, dentro do tempo, sentimos os efeitos da bênção dele. Somos abençoados por isso. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos aprofundar isso, para que essas lições frutifiquem em nossa vida. Vamos fazer uma oração? Senhor que estás nos céus, Pai bendito, ajuda-nos, Senhor, a compreender o teu agir, ó Pai. A compreender a tua maneira de operar, para que sejamos gratos, para que sejamos corretos, para que tenhamos maturidade espiritual, Senhor, no nosso comportamento, te louvando e glorificando a Ti, Senhor, te honrando em todos os momentos. Abençoa a cada um, Senhor, dos que estão aqui, dos que estão vendo pelas mídias, ó Pai, para que a Tua bênção nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Amém.